Eu acho também de suma importância que nós saibamos fatorar trinômios diferentes daqueles trinômios do quadrado perfeito que nós já fatoramos. Para nos auxiliar principalmente naqueles limites meio estranhos, né, que a gente pode encontrar aí pela frente, mas é muito bom, principalmente para você que está aí no ensino médio, no ensino fundamental, e que vocês têm algumas dúvidas de fatoração, tá certo? Então vamos fatorar um polinômio aqui de segundo grau, tá certo? Então, fatorando um polinômio aqui, ó, de segundo grau. E de que forma eu vou fatorar esse polinômio de segundo grau? Primeiro eu preciso me lembrar quem são os polinômios de segundo grau. Então, o polinômio de segundo grau é aquele, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Tá certo? Onde você tem os coeficientes de cada termo, ó, a, b e c, né? A, o coeficiente do termo quadrático, b, o coeficiente do termo linear e c, o coeficiente do termo independente. Tá certo? E esse polinômio também pode ser escrito dessa forma, ó, como o quê? Ele vai ser a, tá certo? X menos x1, a x menos x2, tá certo? Isso se você considerar o seguinte, que x1 e x2 são as raízes reais, certo? Do polinômio. E como é que eu encontro as raízes reais de um polinômio? É só nos lembrarmos da equação de Bhaskara, tá certo? Na equação de Bhaskara, as raízes reais são encontradas onde você tem menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, tá certo? Então você consegue fatorar um polinômio, né? Um trinômio, perdão. Um polinômio de segundo grau, enfim. Dessa forma. Vamos fazer um exemplo aqui, que vai ser um exemplo muito bacana para a gente. Vamos considerar aqui uma função, tá? Eu vou considerar aqui uma função que ela vai dar uma indeterminação em algum lugar, tá? Então, no meu exemplo, a minha função vai ser a seguinte. Ela vai ser 2x ao quadrado menos 6x menos 20. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por x mais 2. Note que x não pode assumir o valor de menos 2, tá certo? Então, eu vou dar uma simplificada nessa função, né, para que ele consiga assumir esse valor, mesmo sabendo que ali ele vai dar uma indeterminação, tá certo? Para não dar uma indeterminação, eu tenho que achar o limite, né? Mas o limite a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Para isso, eu vou começar fatorando. Fatorando quem? O termo de baixo não precisa de fatoração, né? Eu vou fatorar aqui, ó. Eu vou fatorar 2x ao quadrado menos 6x menos 20, tá certo? E eu vou fatorar ele considerando ele igual a zero. Por quê? Eu vou considerar esse termo igual a zero, porque a partir da fatoração desse termo igual a zero, eu encontro as suas raízes reais, tá? Então, eu vou considerar a igual a 2, né, como está ali, b igual a menos 6 e c igual a menos 20, tá certo? Com isso, sabendo essas informações, eu consigo fazer o quê? Encontrar delta, né? Então, vamos encontrar delta, e meu delta vai ser igual a quanto? Né? Delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4ac, então delta é quem? Menos 6 ao quadrado, né? Eu tenho que botar entre parênteses esse termo negativo, né, para dizer que ele faz parte dessa potência, né? Menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 20. Então, eu vou ter 36 mais quanto? Menos com menos, mais 8 vezes quanto? 8 vezes 20, que isso vai me dar 160. Então, eu tenho 196, tá certo?
Então, delta é igual a 196. Aí eu guardo esse resultado. Aí, agora eu vou encontrar as raízes reais, né? Então, quem vão ser as minhas raízes reais? As minhas raízes reais são esses camaradas aqui, olha só que coisa interessante. As raízes reais, eles são, eu vou pegar aqui esse termo, né, que ele vai dar x igual a menos b, que é menos 6, mais ou menos raiz de 196 sobre 2 vezes 2. Então, isso vai me dar aqui, ó, 6 mais ou menos, a raiz de 196 é 13, né? É 13 sobre 4. Né? É 13 mesmo, gente? A raiz de 196? Né? A raiz de 196, deixa o professor tirar essa dúvida na calculadora. A 196, a sua raiz quadrada. Cadê a calculadora? A sua raiz. Deixa eu ver. 13 vezes 13. 13 vezes 13 é 169, Boni. Boni, você errou. Então, é igual a igual a 14, na verdade, né? O professor errou, né? Aqui é 14. Então, ele vai ter isso aqui, ó. Tá certo? Então, como ele tem o mais e como ele tem o menos, tá certo, gente? Quando ele tem um positivo, quando ele tem um negativo, o que é que eu posso falar, tá certo? Quando ele tem um positivo, quando ele tem um negativo, significa dizer que ele tem uma solução para a soma e uma solução para a diferença. Em geral, a gente começa pela diferença. Por quê? Porque vai ser o menor dos termos, né? Então, eu vou encontrar aqui, ó, a 6 menos 14 é menos 8 sobre 4. Isso aqui vai me dar menos 2, é uma raiz real. A segunda raiz real vai ser quanto? Ó, 6 mais 14 sobre 4, que é 20 sobre 4. Isso aqui me dá 5. É a outra raiz real. Tá? Então, com isso, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fatorar esse polinômio, né? Encontrar a fatoração desse polinômio, na verdade, aplicando essa fórmula aqui. Ó. Vamos puxar aqui para a gente aplicar a fórmula. Ó. Então, P de x é quem? Ó? A. Quem é o nosso A? Nosso A é 2. 2 vezes quem? X menos quanto? X1 menos 2. Vezes quem? X menos x2, que é 5. Então, isso me dá 2 vezes x mais 2, x menos 5. Ok? Consegui fatorar. Guardo esse resultado para quê? Para voltar aqui. Vamos voltar aqui? Então, f de x vai ser quanto? Ó? 2x mais 2, x menos 5. Tá certo? Sobre quanto? X mais 2. Viu agora como ele tem dois termos iguais? Ó? Então, eu posso chegar e dividi-los. Então, eu vou ter quem? Ó? 2x menos 5. Que eu vou escrever assim, ó, distribuindo 2 vezes x. 2x menos 2 vezes 5, 10. Ok? Então, estamos resolvidos, viu? Obrigadíssimo pela paciência de todos vocês. Um forte abraço.